Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre brigadas de incêndio e rota de fuga, tá? Porque assim, a gente está falando de mapa de risco, né? Que é representar a empresa e os riscos que estão presentes naquela edificação. Mas as nossas aulas não têm só essa utilidade. Perceba que se você faz uma planta do imóvel, né? Ele tem essa planta tem outras utilidades. Então, em se falando de brigada de incêndio, né, e se falando de rota de fuga, é importantíssimo. Então, em cima de uma planta baixa, né, de uma planta do prédio, é que uma brigada vai fazer a programação de como vai ser o escoamento dos funcionários, como ele vai esvaziar, né, o prédio num caso de emergência, né? Qual sala vai usar uma saída, qual sala vai usar outra, qual caminho, qual brigadista vai ser responsável por cada departamento e assim por diante. Então o planejamento tem que ser feito em cima dessa planta. Então essa planta que a gente faz tem uma outra utilidade, né? Tá bom? Então esse é o objetivo da aula de hoje. Falando um pouquinho sobre brigada, né? Então, brigada de incêndio, um grupo de pessoas treinadas, né? Eu já tive a oportunidade de sou brigadista lá na empresa onde trabalho. Então, assim, tem que se promover. É um grupo que faz treinamentos anuais, no mínimo, né? Por lei. Não, então, de primeiros socorros, de combate a princípio de incêndio, né? Essa é a ideia. Porque a brigada não são bombeiros, né? Então eles vão combater aquele princípio de incêndio, quer dizer, tem que saber usar os extintores, usar o hidrante, saber onde estão os extintores, tem que conhecer os equipamentos de segurança ali, né, onde tem maca, onde tem um ressuscitador até, dependendo do caso da empresa precisa, né, saber onde é o ambulatório, tem aquela habilidade dos primeiros socorros. Então, quer dizer, a brigada de incêndio é essencial para a segurança dos funcionários da empresa, ok? Bom, só para não esquecer, né, vamos listar aí, né, as atribuições da Brigada de Esteio. Então, conhecer o plano de emergência, né, que inclui aquelas rotas de fuga que nós vamos falar daqui a pouco. Avaliar os riscos existentes, a gente sabe, os riscos existentes no prédio, né? Inspecionar os equipamentos de combate a incêndio, primeiros socorros e outros. Então, quer dizer, o brigadista, ele inspeciona cada extintor, né? Ele é o responsável por decidir que tipo de extintor fica em cada região, de acordo com o risco que tem aquela região. Então, se é um extintor de água, extintor de pó químico, extintor né, de CO2, né? Então, por exemplo, todo mundo sabe para que funciona, eu não vou entrar no detalhe disso, mas de acordo com a- a- o tipo de material que tem naquele departamento, tem que ser o extintor específico, né? E o brigadista está responsável por fiscalizar isso, né? Inclusive a parte de inspecionar os extintores e assim por diante, né? Aqui tá até agora aqui, ó, inspecionar a rota de fuga. Então, não, a gente tem que determinar as rotas de fuga, colocar as plaquinhas direcionando e assim por diante, tá? Elaborar o relatório de irregularidades encontradas. Então, quer dizer, se ele encontra um bloqueio em porta que a pessoa não consegue passar num momento de emergência, então ele tem que relatar isso, tá? Encaminhar o relatório aos setores competentes, quer dizer, pedir, né, o reparo, a correção, né? Orientar a população fixa e flutuante, né? Então, quer dizer, o brigadista ele tem até que orientar os funcionários, e a população fixa são os funcionários, flutuantes é aquela pessoa que vem visitar a empresa, né? Então, cabe ao brigadista também, dependendo da situação, ter até que dar um mini curso ali para a pessoa saber como se comportar naquele ambiente. Se for um ambiente de alto risco, chega a ter essa necessidade sim. Né? Participar de exercícios simulados, quer dizer, é o brigadista responsável por fazer os simulados, né, de abandono e combate a incêndio e emergências. Tá ok? Vamos lá. O papel do técnico de segurança do trabalho na brigada, né? O técnico de segurança tem como obrigação, dentro de uma corporação, prevenir acidentes ou situações que ponham em risco a integralidade física dos colaboradores. Isso faz com que o técnico de segurança tenha um papel fundamental para que a brigada de incêndio tenha êxito em situações a que seja acionada, pois é obrigação do técnico garantir a existência e eficiência dos equipamentos a serem utilizados pelos brigadistas.
sinalização e perfeito estado para uma possível saída de emergência. Então, assim, o técnico ele tem por obrigação estar ao lado ali e dar suporte à brigada de incêndio, tá? Dá para a gente perceber isso aí. Bom, vamos falar sobre a rota de fuga, né? Então, a rota de fuga são caminhos que os funcionários devem seguir em caso de acidente que exijam evacuação do local de trabalho. Mais do que ter placas de sinalização, uma empresa deve seguir certas exigências para que as instruções sejam colocadas de forma clara e de fácil entendimento, né? Mesmo nos momentos de tensão. Quer dizer, é muito importante ser bem simples as informações, ter placas, o funcionário ter um pré-treinamento, porque na hora, no momento do perigo, no momento do incêndio, naquele momento, a pessoa está apavorada. Então é importante ela já ter um pré-treinamento e estar preparada por isso. E por isso os simulados são essenciais, né? Bom, os mapas de fugas em geral são produzidos, são uma espécie de planta da área que indicam por meio de círculos coloridos e possíveis riscos daquele local. Uma região de baixo risco, por exemplo, é indicada por um círculo de cor verde. Ameaças mais graves deve ter um círculo de cor vermelha, assim por diante. Aqui é um círculo indicando o nível de risco, né? É, mas o ideal é isso, né, pessoal? Então, o funcionário tem que conhecer o que pode acontecer naquele local de trabalho e que exija que ele tenha que se retirar, né? Então, ele sabendo daquilo, ele está pré-preparado, né? Evita, assim, muito que tenha aquele funcionário que se apavore e fique paralisado, ou aquele que pior ainda, né, que não se importe, acha que não é nada e fica lá expostos. Então, quer dizer, é importante ele conhecer o que pode acontecer no local de trabalho. As rotas de fuga são úteis em quaisquer casos, né? Então, por exemplo, desabamentos, né? Pode ocorrer desabamentos em especial nas indústrias, em casos assim, a situação servirá de ajuda para que as pessoas usem o melhor caminho para evacuar o local, né? Acidentes, né? Os acidentes podem ser de vários tipos. Apenas para citar um exemplo, né, é possível que haja um vazamento de produto químico, por exemplo, de forma que as pessoas que estão no local corram o risco de intoxicação. Se esse risco tiver sido mapeado com antecedência, poderá até mesmo existir equipamentos de proteção respiratória disponíveis em locais estratégicos para que todos possam se proteger e respirar, né? E proteger a respiração. Então, quer dizer, esse é um exemplo, né, gente? Então, conforme o risco que possa haver no local, tem que ter, às vezes, até uns equipamentos especiais, né? Existem os EPCs, equipamentos coletivos, que tem que estar funcionando. Num caso desse, por exemplo, precisaria até também, né, de exaustores, assim, por exemplo. E os EPIs, né? E às vezes tem aquele EPI que a pessoa não tem que usar durante a todo momento, apenas caso ocorra alguma coisa. Esse é um exemplo, né? Aí o treinamento é bem importante e rota de fuga e assim por diante, tá? Ó, exemplo de incêndios. Um incêndio apresenta um enorme risco, tanto por conta do fogo como pela fumaça, que tem um alto poder de intoxicação, né? Aí é que entra o papel da brigada de incêndio que a gente já falou anteriormente. Então, quer dizer, o brigadista que já está preparado, sabe como se comportar em situação de incêndio, a melhor maneira de evitar a intoxicação, né? Sei lá, se abaixar, porque a fumaça vai estar no alto, tatear, desligar a energia, aquele monte de conselhos que a gente aprende lá. E usar, conhecer a rota de fuga, saber por onde andar e levar as pessoas, e departamento tirar as pessoas. Quer dizer, esse é o comportamento brigadisca. E o funcionário tem que também estar pré-treinado, tem que ter os simulados, né? Que ajudam bem, tá bom? Essa é a ideia aí da utilidade das rotas de fuga.
Esse sim é um exemplo de mapa de rota de fuga, tá? A gente usaria o mapa, a planta baixa do prédio é a mesma que eu usaria para fazer do mapa de risco, né? Só que aqui eu coloco o posicionamento das placas, né? A indicação das placas. Então percebam que está tudo indicando ali para o corredor, né? A gente pede para não usar elevador em caso de incêndio, esse monte de informações, né? E esse mapa é importantíssimo para fazer com que as pessoas entendam como é o local de trabalho e já estejam na cabeça o que tem que fazer no momento de emergência, para onde eu tenho que ir, entendeu? Então esse mapa é essencial. Então no treinamento do brigadista, o brigadista e o técnico de segurança do trabalho tem que treinar as pessoas de cada departamento e mostrar esse mapa visualmente e deixar ele fixado também em um local visível da empresa. Tá ok? Esse é o exemplo de como seria um local, né? Aqui está em 3D, então não é a questão do mapa. Vocês perceberam os tipos de sinalizações que tem que ter, né? Tá vendo? Ali tem a placa indicando que ali é a saída. Porque imagina, pessoal, uma pessoa que não é do prédio, uma pessoa que é um flutuante, como a gente fala, né? Uma pessoa que não conhece, ela não sabe às vezes onde é a saída, no momento de perigo. É importantíssimo. Então, esse prédio tem de tudo, ó, sinalizador, splinter, hidrante, né? Então, ali tem a sinalização da onde da onde é o extintor, as placas indicando a rota de fuga, indicando onde fica a saída, né? E aí a placa da saída. Essa saída tem que ser até sinalizada com aquelas luzes que acendem quando a energia acaba, né? Isso é importante. E assim vai, tá, pessoal? Então, é um visual aí para a gente entender como tem que ser a segurança de uma empresa em se falando de rota de fuga, tá ok? Aqui é só para vocês entenderem, pessoal, a importância do nosso trabalho, do nosso curso e do técnico de segurança do trabalho, né? A consequência que dá de ignorar uma brigada de incêndio, de ignorar a importância que tem você fazer um mapa de rota de fuga, treinar as pessoas, né? Colocando de forma clara aí por meio dessa trágica exemplo aí, lembramos do incêndio da Botkiss, né? Por falta de clareza das rotas de fuga, infelizmente muitas pessoas que estavam dentro do local correram em direção às portas que estavam trancadas e não faziam parte desse mapeamento. Então, quer dizer, não tinha o menor treinamento, né? E as pessoas ali não sabiam como se comportar num caso de emergência. E aconteceu o que aconteceu, né? Então, quer dizer, é muito importante que a gente leve a sério o nosso curso, leve a sério o que a gente aprende aqui e aplique isso nas empresas onde a gente vai e tem que chamar a atenção das pessoas. Quando vocês forem apresentar e explicar, falem com seriedade, né? E de preferência mostrem até o que a gente está mostrando aqui, porque a pessoa precisa do impacto, porque ela tem que sentir que aquilo tem uma importância, tá bom? Obrigado para todo mundo e até logo.